Olá a todos, como é que estamos? Eu novamente, Helder de Araújo, no seu canal Luz no Fim do Túnel. Hoje, 8 de agosto de 2024, uma quinta-feira, dia de sol, um pouco frio, na capital paulista, aí por volta de 18 graus. Hoje é um vídeo onde eu vou abordar o problema das drogas, sobretudo na América Latina. Você pode tomar o vídeo de hoje como uma continuação do vídeo que eu fiz o mês passado, chamado Comércio Mundial de Drogas, o braço direito do sistema financeiro e capitalista. Foi feito há 2 semanas atrás. Veja, quem é o rei do tráfico? Quem é o maior capo? Veja, eu vou usar aqui um vídeo do Jesus Tovar, que tem um canal no YouTube, que ele nos traz uma boa reflexão, uma boa explanação sobre o assunto. Há alguns dias, o presidente Andrés Manuel López Obrador do México, ele fez uma declaração, passou desapercebida pela grande mídia. Ele disse que a fronteira entre as autoridades constituídas e o crime organizado é rompida ou ultrapassada pelos tipos que usam colarinho branco. Está se referindo aos políticos, né? Que saqueiam o México há muitos anos. López Obrador diz que é essencial haver uma linha divisória clara entre a autoridade estatal e o crime organizado, uma vez que o crime de colarinho branco é muito maior do que o crime perpetrado aí pelos cartéis mexicanos subordinados àqueles indivíduos chamados aí pitorescamente de colarinho branco. Vamos entrar neste assunto. Veja, por exemplo, já entrando no assunto, um chamado rei do tráfico, Joaquín El Chapo Guzmán. Você tem excelentes séries aí, uma que eu acho é a Narcos, que é excelente, tem a Narcos também hispânica. São excelentes séries aí na Netflix, embora tenha um certo viés aí legalista, vamos dizer assim. Bom, o El Chapo, ele alcançou talvez o nível de um Genaro Garcia Luna, o nível dos grandes capos, né, do verdadeiro crime organizado. Verdade? Falso. El Chapo não joga nas grandes ligas, não entra nos grandes campos de golfe da alta elite. Os homens mais ricos e influentes do narcotráfico sequer são hispânicos, são os de colarinho branco, colarinho imaculado, né? Veja, e anteontem o Donald Trump disse, sempre o diz em seus comícios, né, que o tráfico de drogas pode derrubar o governo mexicano em 2 minutos. O seu vice-presidente, aí, o sionista J.D. Vance, ele disse literalmente que é preciso invadir e bombardear o México para poder se ver livre dos cartéis, né? Explodir tudo, né? São as pessoas aí que herdeiros aí dos Hiroshimas e Nagasakis, né? Bom, é jogo, né? É desinformação também. Veja, uma frase muito boa aí de antigos jornalistas norte-americanos, quando havia jornalismo verdadeiro nos Estados Unidos, é a de que se o governo norte-americano quisesse realmente acabar com os cartéis de drogas, se ele decidisse isso às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde, os cartéis já estariam acabados, extintos. Isso é verdade. Mas então por que nunca quiseram realmente acabar com os cartéis? Por que não acabam com os cartéis? Se eles têm esse poder todo. Vamos analisar aqui um pouco essa questão e colocar alguma luz neste assunto. Os Estados Unidos não acabam com os cartéis porque ele mesmo é o cartel dos cartéis. O capo dos capos de tutti los capos, vamos dizer assim, né? A história não mente, embora muitos mentem na história, né? A grande rede de crime organizado de tráfico de armas e drogas nos Estados Unidos começou ou cresceu tremendamente na famosa década de 20. Eu acho que tem 2 décadas no século 20 que são absolutamente fantásticas e notáveis e diferenciadas, e também trágicas, né? A década de 20,
E a década de 60, né? Nem vou mencionar aí a década de 40 da Segunda Guerra Mundial, né? O alcoolismo se tornou um problema muito sério lá na década de 20, né? Sobretudo para a classe proletária, a classe trabalhadora norte-americana. Aliás, eu estava vendo um vídeo hoje de manhã, de madrugada, às vezes eu fico assistindo alguns vídeos, e falava justamente sobre a família Rockefeller, né? E os conflitos terríveis, né, com os mineradores de carvão, né, que trabalhavam em suas várias empresas, né, e a maneira como eles eram tratados então. Isso me lembrou também a maneira absurdamente abusiva, né, quando se deu início à Revolução Industrial na Inglaterra, né. Bom, o fato então é que, voltando ao assunto, o alcoolismo se tornou um problema sério para a classe trabalhadora norte-americana, sufocada aí por um verdadeiro terrorismo patronal, né? Numa época de enorme especulação financeira e difíceis condições de vida para o chão de fábrica, né, como se diz, né? Ao mesmo tempo, o consumo acelerado de ópio, opiáceos, né, crescia vertiginosamente nas classes ricas, nas classes abastadas e dominantes. Isso se torna muito preocupante, inclusive para a saúde pública, né? Como medida para enfrentar o vício e a convulsão social, o governo decretou então a lei seca, né? Essa proibição, aí, a lei seca, foi a grande causa e a melhor aliada para o surgimento de máfias poderosas e milionárias, né? Todo mundo conhece Al Capone, Chicago, né? Bom, a ilegalidade é grande aliada dos negócios do crime organizado. Este ponto é fundamental para se entender o problema. O punitivismo, veja, a cultura da punição, que é tão glorificada nos Estados Unidos, um país fortemente maniqueísta, né? Na realidade, o uso da punição, né, das leis draconianas, judiciais, né, o punitivismo é uma ferramenta das máfias para se consolidarem nas grandes cidades. Veja, vamos entender, o punitivismo parte das próprias autoridades, né? E a própria máfia, ela não faz nada contra o punitivismo, muito pelo contrário, ela utiliza isso. Veja, por exemplo, o ópio, quando penetrou na China, forçada pelo Império Britânico. O álcool escocês e canadense, introduzida pelas máfias britânicas e norte-americanas. Toda uma rede de negócios legais e ilegais gerou cassinos, prostituição, bares, restaurantes, boates, dances, casas de show, clubes esportivos. Tudo isso decorreu da natureza do negócio central, ou seja, foi uma consequência, um suporte aí para a grande lavagem de dinheiro. O punitivismo faz parte desse jogo, ele é o atrativo por trás do jogo, né? A ideia de contravenção, né? Isso aí tem um aspecto muito psicológico por trás, né? A lavagem de dinheiro é o principal negócio. O grande protagonista, a essência do crime organizado é a inversão do dinheiro, a lavagem do dinheiro, inclusive o investimento do dinheiro do crime em coisas lícitas, em coisas legais. Obviamente, as máfias corromperam completamente as instituições norte-americanas. Veja, as instituições políticas, governamentais, jurídicas, legislativas norte-americanas estão envolvidas até o osso em campanhas eleitorais, inclusive aí o chamado Deep State, né? A CIA, a NSA, a FDA, o CFR, a DEA, né? O complexo militar industrial lá do Pentágono. Bom, as máfias cresceram junto com as próprias instituições e obtiveram um sem número de privilégios e exceções. Então veja só, até mesmo as organizações sindicais, que é fortemente controlada pela máfia, e organizações que atuam em defesa, muitas vezes, dos trabalhadores, mas também de manipulação, de peleguismo, foram corrompidas, né? Os sindicatos, né? Eles acabam operando, muitas vezes, contra os movimentos populares, através de agentes policiais comprados, de forças parapoliciais, de repressão, de forças paramilitares. Os chefes
desses sindicatos são sempre os de colarinho branco, os que estão acima, muitas vezes, dos próprios líderes sindicais. Os chefes são os de colarinho branco. E aí vem o ponto-chave da história, a crise de 29. A crise de 29 significou uma mudança na política norte-americana em relação às drogas. Então, veja, foi uma década de uma efervescência, né, de uma ilicitude, né, de uma disseminação de crime por todos os Estados Unidos, né? Geralmente a gente pensa só em Chicago, mas aquele clima, né, gerado pela lei seca, ele aconteceu um pouco em todas as grandes cidades americanas, né? Foi necessário aumentar, por causa da crise de 29, né, a crise do capitalismo, desemprego em massa, quebra de bancos, de empresas, né? Foi necessário aumentar as receitas dos impostos, né? Através de impostos. E a pressão para abrir o negócio e o comércio do álcool falou mais forte, né? Os líderes dos Estados Unidos entenderam, inclusive, que era um negócio internacional e que deveriam pegar um quinhão do enorme comércio das drogas britânico, o qual veio do século XIX, desde a China, as guerras do ópio. Eu falei tudo isso nesse vídeo que eu indiquei lá no começo dessa primeira parte aqui do vídeo de hoje, né? Também sobre o enorme comércio de drogas britânico, por trás do qual está também a família monárquica inglesa, os bancos Rothschild. Eu já falei bastante desse assunto também, inclusive indiquei uma bibliografia, né, que é o Dope Inc. British War Against US, né? Bom, então daí vamos seguir aqui, ó. Daí o governo Roosevelt suspende a lei seca, acaba com a lei seca. As máfias já estão instaladas no poder nas grandes cidades. E a política econômica do Keynes, keynesiana, né, do Maynard Keynes, que é uma política aí socialista, social-democrata, especialmente no pós-guerra, depois de 1945, massificaram o uso do álcool e também a disseminação da indústria farmacêutica, que também está fortemente vinculada à família Rockefeller, né? Bom, cresceu enormemente aí o uso do famoso remédio tarja preta, né? A indústria psiquiátrica dos Estados Unidos se torna gigante, né? A indústria do Rivotril, né? Ao mesmo tempo, com o objetivo de combater as organizações rurais de camponeses, muitos emigrantes aí nas áreas rurais, o Império Yankee ataca as formas tradicionais do cultivo de coca e passa a controlar o seu comércio. Bom, eu imagino que nessa época a Coca-Cola ainda continha derivados da folha da coca, né? Portanto, era uma bebida mais estimulante do que é hoje, né? Bom, continuando, veja, após a sensacional vitória revolucionária de Fidel Castro em Cuba, veja só, Fidel expulsa todos os gangsters norte-americanos e seus muitos cassinos, casas de prostituição, empórios de bebidas, né, e também de drogas em Cuba, né? O Fidel afugenta os donos das casas de shows e cassinos da ilha. Essa foi a verdadeira inimizade entre os Estados Unidos e Fidel Castro. Não foi por causa da aproximação de Fidel com a União Soviética, claro que isso também teve um peso, né? Não foi por causa da ideologia, foi por causa do dinheiro, de negócio, de lucro. Então, por isso eu citei essa questão, para entender o que realmente que move não só o governo, mas também o crime organizado e os cartéis, né? Fidel, num primeiro momento, ele baniu o negócio da droga e o branqueamento de capitais em Cuba, né? Então, veja, entendendo a coisa para o campo da ideologia, veja só, podemos dizer sem erro que o neoliberalismo aí é a base de tudo, é a causa do narcocapitalismo, liberar o negócio, né? Melhor dizer, do narco-imperialismo, né? E as consequências são desastrosas aí para muitas comunidades e classes de pessoas, vamos dizer assim. Veja, retomando o fio da meada, ó, os Estados Unidos vinham, já na década de 60, indo um pouquinho mais para frente, vinham da crise da guerra do Vietnã. Houve uma grande ascensão de movimentos sociais na década de 60. Foi nesse contexto que o Nixon declarou que o grupo Pantera Negra, veja onde eu quero chegar, o grupo Pantera Negra era o inimigo número 1 do FBI, inimigo público número 1 do FBI, né? E já era a mais formidável força policial federal dos Estados Unidos, né?
Um grupo que protestava a favor de direitos civis, os Panteras Negras, era o inimigo público número um. O que o FBI fez? Moveu seus pauzinhos e, muito por acaso, as drogas começaram a assolar e a surgir meio que do nada nos bairros afro-americanos, nos bairros latinos, nas periferias das grandes cidades, né? No Harlem, né? No Bronx, né? E o crack começou a se espalhar nesses bairros, né? Certamente de mãos dadas com narcotraficantes, cooptados pela CIA. Estão entendendo o que está por trás? Aliás, foi lá na década de 60 que o Timothy Leary, né, o guru do LSD, aí, ele usava LSD nas suas aulas na Universidade da Califórnia, né? O LSD nunca faltava nos grandes festivais de rock, aí, de Woodstock, Monterey, da Ilha de White, época dos Beatles, dos Rolling Stones, né? E a droga criou os bodes expiatórios, os culpados, os delinquentes, né? A política punitivista, né? O combate às drogas foi um elemento de repressão e de destruição de autênticos movimentos populares, né? Quer dizer que a droga, ela minava mesmo os movimentos, os ativismos, a organização popular, muitas vezes movimentos para obter direitos civis, né? Acabou mesmo com os Panteras Negras, né? A droga, né? A epidemia de crack nada mais era do que uma epidemia patrocinada pela CIA, pelo próprio FBI e pelo próprio governo norte-americano, né? Direcionada aos setores populares, né? Sobretudo latinos e afro-americanos. E isso foi crescendo, quer dizer, o uso da droga e a repressão à própria droga. Entre 1984 e 1994, durante 10 anos, a taxa de homicídios entre homens afro-americanos duplicou. E também isso fortalece o racismo, principalmente dentro das prisões. Então você tem leis de direitos civis surgindo aí no legislativo e ao mesmo tempo você tem lá dentro da prisão um racismo muito radical, né? Veja, as prisões americanas, os Estados Unidos é o país que mais prende no mundo, né? Elas estão abarrotadas de afrodescendentes, hispânicos, né? Descendentes de nativos indígenas. Veja, a criminalização se tornou um grande negócio, né? Prisões privadas, né? Muitas vezes, né? Um grande mercado do negócio prisional. Veja, a prisão é uma ramificação muito importante do crime organizado. Pertence a prisão às autoridades do Estado judiciário, né? É um grande celeiro, né, para explorar prisioneiros, sujeitos nas prisões americanas a trabalhos forçados. E lá dentro das prisões, eles também são arregimentados pelos cartéis, né? Se é que ele já não pertence a um quando ele entra na prisão, né? O sistema prisional americano é um grande negócio, sobretudo é um negócio altamente lucrativo e necessário no sistema financeiro e bancário atual. Seguindo, veja, parte dos esforços das autoridades no período da Guerra Fria girou em torno da chamada Contra-Revolução Mundial, combater o comunismo, né? Foi a época do macartismo, né? Daí que o negócio das drogas virou uma verdadeira globalização das redes de tráfico de drogas, dirigido então pelos Estados Unidos, que se torna o grande ator internacional. E a coisa se expande, né? No Afeganistão, a coisa foi mais ou menos assim. Lá por 1978, o Afeganistão vivia uma campanha política focada em saúde pública. O Partido Democrático Popular do Afeganistão, marxista, né, base do Talibã, derrubou um partido fantoche lá do governo americano. Veja que os Estados Unidos já tinham tentáculos aí, né, em toda a região, né? Isso foi um duro golpe, né, para a administração dos Estados Unidos, porque o Afeganistão representava um ponto estratégico para aproveitar os excelentes recursos energéticos da região, além de garantir o controle dos oleodutos que saem do Mar Cáspio, né? Para enfrentar esta situação, a CIA fomentou e treinou, né, inclusive juntamente com os serviços de inteligência do Paquistão e da Arábia Saudita, o grande parceiro no negócio do petróleo, treinou grupos extremistas, né? E começaram os ataques
terroristas no Afeganistão. O governo afegão, desesperado, pediu ajuda à União Soviética. Então veja só, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a Arábia Saudita criam então a Irmandade Muçulmana, né, sob agentes da CIA, do MI6 e da Arábia Saudita. E também com a ajuda do grupo bancário Laden, né? Osama Bin Laden administrou um grupo, né, desses insurgentes. O Osama Bin Laden era um agente da CIA, né? Posteriormente, ele foi usado como bode expiatório e falsamente acusado de ter derrubado as Torres Gêmeas. Eu já falei sobre a queda das Torres Gêmeas num vídeo dedicado ao movimento Neocon, que são 2 vídeos que você encontra aí também no canal. Continuando, veja, o pai do Osama era um famoso banqueiro na Arábia Saudita, né? Ele era estreitamente ligado à família Bush, né? Inclusive, eles eram sócios da empresa petrolífera, na Energy, né? A família Bush é uma família do petróleo. O patriarca lá, o Prescott Bush, né, foi um dos que investiram pesadamente no partido nazista alemão, lá na década de 20 e 30. Veja, nos anos 70 e 80, George Bush, pai, né, que foi o diretor, ele é filho ou neto do Prescott, né? O George Bush, que já tinha sido diretor da CIA, da CIA naqueles anos, ele era vice-presidente então dos Estados Unidos. Então você tem aí uma ligação da família Bush, do clã Bin Laden, o banco de crédito, né, no grande negócio do petróleo, e investiam no branqueamento de capitais, tráfico de armas, tráfico de drogas, né? Onde tem petróleo, tem tráfico de armas e tráfico de drogas. As coisas andam juntas. Muitas operações secretas da CIA surgiram nesta época. Os petrodólares, né? Foi a época dos petrodólares, da crise do petróleo, da OPEP, das 7 irmãs, lá em 1973 e 1979, né? Muitas operações em várias partes do mundo, né? Em finais dos anos 70, a produção de heroína no Afeganistão, que era mínima, né, explodiu, né? Após a intervenção norte-americana, o negócio agigantou, né? Expandiu-se, né? Expandiu-se inclusive para o Paquistão, inclusive usando o banco de crédito para lavar o dinheiro, fornecer a logística e a proteção das rotas do tráfico para o Oriente Médio, chamado Sudeste Asiático, e de lá para os Estados Unidos. Os Estados Unidos então financiaram a insurgência afegã, na mesma época que eles financiaram os contras, né, da Nicarágua, né? De forma semelhante, a CIA participou do contrabando de ópio da China e da Birmânia para a Tailândia, né? Eu falei especificamente disso daí neste vídeo, né, que eu citei para vocês, que é repetindo aí, é o Comércio Mundial de Drogas, braço direito do sistema financeiro e capitalista, né? Então veja só, na luta contra o governo chinês e paquistanês, a Al-Qaeda, né, trabalhou para a CIA, né? Recrutava combatentes e controlava rotas. Veja, é muito importante essa questão das rotas, né, no comércio de drogas, né? As ligações da CIA se deram em várias frentes. Por exemplo, aí, para você ter uma ideia do âmbito, do escopo, né, da subversão perpetrada pela CIA, veja, você teve Guerra da Bósnia, Kosovo, Macedônia, a Iugoslávia foi esfacelada. A quebra da unidade nacional é vital para facilitar as rotas do tráfico de drogas, né? Uma vez que você destrói um poder estatal coeso, que vai dificultar o tráfico e as rotas. Isso ficou muito escancarado nas brigas e nas guerras que houve no Haiti. Também expliquei isso no vídeo que eu citei agora, né? Extremistas islâmicos eram recrutados em vários países do Oriente Médio, na Ásia Central, na Chechênia, Sudeste Asiático. Grande parte do financiamento destas organizações, né, ditas terroristas, vinha diretamente do tráfico de drogas, sobretudo através da rota Afeganistão-Paquistão, passando pela Albânia e Kosovo. E daí vai terminar na Europa e depois vem aqui para a América, né? Outro exemplo de como o tráfico bancou golpes de Estado e derrubada de governo se deu no Irã, na época do Shah Reza Pahlavi, né? A CIA precisa de fundos ilícitos para derrubar regimes.
e colocar seus agentes aí em certos postos chaves, ou influenciar, né, o governante e colocá-lo sob o seu tacão, né? No caso do cartel de Medellín e o grupo de Guadalajara, né, no México, a CIA controlava o Pablo Escobar, o Gonçalo Rodrigues Gatia, o Rafael Caro Quintero, Miguel Ángel Félix Gallardo, Juan Valestero. Você encontra a história de todas essas figuras nessa série Narcos aí na Netflix, que por sinal, todos esses aí que eu citei agora, ou eles estão mortos ou detidos, né? Veja, então aí se estabelece as bases latino-americanas em Yucatán, e aí as rotas para a entrada de cocaína nos Estados Unidos, dando apoio financeiro aos contras na Nicarágua, patrocinando e lavando dinheiro para colombianos e mexicanos. A violência cresceu de mãos dadas com a CIA, né, de mãos dadas com os Estados Unidos. E isso tudo se deu, né, ao mesmo tempo que a justiça americana acusava o governo sandinista de estar envolvido no tráfico de drogas e armas. Quer dizer, eu fomento por baixo do pano e te acuso na frente do palco, né? A rede de drogas contou com um auxiliar de peso no Panamá, quando teve a Guerra do Panamá, o general panamenho Manuel Noriega, agente da CIA, amigo pessoal de George Bush, e que coordenava as operações no Panamá. Até que num belo dia, os sandinistas, né, que eram os inimigos, né, derrubaram um avião tripulado por um agente da CIA. Né? Isso expôs, na decorrência da queda do avião, né, expôs as ligações de Noriega com o narcotráfico. Os Estados Unidos, então, eles deram as costas ao Noriega, e o poderoso DEA, que é o Departamento de Combate às Drogas nos Estados Unidos, acusou o Noriega de ser traficante de drogas, né? Ele que era o homem-chave, né? Invade o Panamá, capturam Noriega, milhares de panamenhos são mortos, enfim, toda aquela coisa hedionda, né? Que eles praticam aí facilmente em qualquer lugar. Então, hoje já é mais difícil deles fazerem isso, né? As transformações do Estado e o cenário de guerra no México, vou falar um pouquinho do México agora, decorre de um fato inevitável. A guerra e a militarização da vida pública avançam juntamente com reformas neoliberais. Isso começou fortemente na década de 80 com Ronald Reagan e continua em curso até hoje, né? Junto a essa obscena neoliberalização dos costumes, né, ou liberalização dos costumes e dos negócios, advém a desnacionalização da economia e a militarização de estados. Né? O poder militar e policial nesta era neoliberal criou as condições para uma nova hegemonia. A guerra e a globalização são processos inseparáveis. Você não tem globalização sem guerra. Sendo que eu já fiz vários vídeos explicando que a globalização já está encerrando o seu ciclo e nós estamos numa fase de regionalização, né? Vamos entender a guerra contra o tráfico de drogas, ponto final agora do nosso vídeo e principal. A guerra contra o tráfico de drogas não é, na verdade, uma guerra contra o tráfico de drogas. A guerra responde a uma outra agenda, diametralmente oposta aos objetivos declarados pelas autoridades. O resultado mais tangível da falsa guerra às drogas é a emergência aí do narco-estado, do Estado facilitador da empresa criminosa. O Estado é um protagonista da maquinação criminosa e não uma vítima do crime organizado. A história coloca o tráfico de drogas como o germe da guerra, o que causa a guerra. Veja, isso é um mito inventado, uma distorção da realidade, embora tenha um tanto de verdade nisso. Veja, desde o início do século XXI, há um consenso de que o dinheiro do tráfico de droga é lavado pelos bancos norte-americanos e ingleses, HSBC e Citibank, né? Dezenas de bilhões de dólares, pode chegar à quantia astronômica de $1 trilhão, né? O financiamento do narcotráfico provê os sindicatos da máfia dos corsos na França desde a década de 50. O Triângulo do Ópio provê os soldados de Chiang Kai-shek na China, né? Também fiz um vídeo sobre esse tema no canal, né? Estendeu-se esse Triângulo do Ópio na Ásia até Austrália, Panamá, Colômbia, América Central, Afeganistão,
com o objetivo de controlar áreas cada vez maiores do negócio das drogas, né? Hoje está transformado numa estrutura financeira extremamente complexa e que liga organicamente os seus bancos e a sua elite política ao sistema econômico propriamente do Fed, né, dos Estados Unidos, do Federal Reserve. As autoridades dos Estados Unidos preferem esquecer, né, que a solução para os seus problemas econômicos geram situações de dependência, de extrema desesperança, né? O problema aí, a droga ela pode ser lucrativa para uma alta elite, mas para a pessoa que cai na dependência da droga, a pessoa já está numa situação de total desesperança, né? Perdeu os horizontes na vida. É a ruptura do tecido social, é a crise moral que assola milhões de cidadãos a sossobrar, a cair no uso nocivo de narcóticos, né? Obviamente que a causa direta não é dos cartéis mexicanos, né? Isso aí é o show de fábrica, mas sim de poderosos políticos, democratas e republicanos. Mais ainda de forças que estão até mesmo acima e por trás dos políticos, o chamado Deep State, por exemplo, a CIA, né? Washington é quem instrumentaliza a terrível crise de abuso humano que atualmente assola a sociedade americana. Eles querem ganhar rios de dinheiro, mas o preço é a degradação, né, e a ruptura do tecido social. Boa parte desse extremismo financeirista, dessa sede de ganhar dinheiro através do crime, é para atingir a própria China, o seu maior rival econômico e geopolítico, com o qual eles não conseguem concorrer. Ao mesmo tempo, né, os Estados Unidos sufoca e coíbe o processo de desenvolvimento da América Latina. O seu objetivo sempre é causar rupturas, né, e desestabilização política e econômica, né, e também social e cultural e por aí vai, né. Via de regra, o modelo criminoso mantido em segredo por Washington, que não é mais segredo, tenta desestabilizar o governo do México e os outros governos latino-americanos. Então, quando o Trump ou qualquer outro político lá cria narrativa sobre o combate ao tráfico de drogas e culpa diretamente o governo do México, que está ali colado nos Estados Unidos, o que está por trás é a omissão da sua própria responsabilidade. Ou melhor, a sua tremenda irresponsabilidade. Bom, pessoal, estou assistindo lá o The Family, né? Achei muito interessante aí essa série que mostra aí o império, né, do nacionalismo cristão, né? Achei bastante interessante esta série. Aliás, eu vou até citar aqui, deixa eu só dar uma mexida aqui no celular. Veja, alguns vídeos que me chamaram a atenção. Ó, o vídeo do Rafael Machado sobre Rasputin, acho importante esse. Aliás, ele fez um primeiro vídeo sobre o tema do místico judeu, agora não me recordo o nome, né? Veja, o texto do João Pianezola, lá no X, sobre o cristianismo no Irã. Achei fantástico esse texto do Pianezola, também quero citar. Esse vídeo que eu usei do Jesus Tovar, sobre o tráfico de drogas, que eu usei hoje no meu canal, adaptei para o canal, né? O vídeo do Daniel Stulin sobre a P2, a máfia e o Vaticano, que eu devo abordar possivelmente amanhã. Bom, haveria bastante coisa ainda para dizer hoje a respeito lá do conflito no Oriente Médio, mas vamos ficando por aqui. Vocês devem observar que eu não trato muito no canal de política brasileira, mas o vídeo de ontem foi dedicado à política brasileira e gerou algumas polêmicas aí, né? Porque alguém quer que eu apresente provas, né, de que a Lava Jato foi para destruir as empresas brasileiras e para melar o projeto do submarino nuclear brasileiro. Veja, são informações que estão aí, saiu até no The Guardian em 2021, né? Isso aí já estava mais do que desvendado. Então tem muitas provas, tem até livros a respeito disso daí, né? Enfim, provas, a gente tem fontes, né? Provas, eu não vou apresentar provas aqui, documentos desclassificados ou apresentar documentos classificados, né? Isso vocês podem conseguir aí com pessoas que são hackers, né? Por exemplo, teve um deles lá, o Julius Assange, que ficou muitos anos
preso, né, por mostrar documentos classificados. O que nós fazemos aqui é trazer os fatos à luz, né? Os fatos conforme a gente seleciona esses fatos e lança uma luz sobre esses fatos, né? Fatos cujas consequências estão aos olhos de todo mundo. Basta ter olhos para ver, né? Pois o nosso objetivo, então, é lançar luz sobre essas questões. Pessoal, muito obrigado pela sua presença aqui no canal Luz no Fim do Túnel. O canal está com 35... o vídeo de hoje está com 35 minutos. Prestigie o nosso canal, verifique se você está inscrito no canal, torne-se membro do canal, dá o like aí no nosso sininho poderoso aí do YouTube, faça comentários, eu procuro ler todos os comentários. Muito obrigado aí pela sua presença, divulgue aí nas suas redes, tem melhores informações aí na descrição do vídeo. Então, até a próxima e fiquem com Deus.